Nesse vídeo, além do significado do nome, você vai entender por que Tomioka Gyu tem a personalidade que tem, por que ele não se considerava um Hashira, por que o Haori dele tem 2 padrões diferentes de estampa e por que o golpe dele, a 11ª forma, se chama Nagi. A resposta está nas lendas e histórias do Japão. Minasan yokoso, Cynthia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Tomioka Gyu é o primeiro Hashira que aparece na história de Kimetsu no Yaiba e o que mais tem fãs. Pelo menos entre os fãs japoneses, ele está sempre no topo dos rankings de personagens mais queridos de Kimetsu em pesquisa de vários sites de anime e mangá. Não sei como é no Brasil, mas aqui no Japão, geralmente o personagem mais calado, mais distante, mais sério é o que mais acumula fãs apaixonados por ele. E essa personalidade de Gyu tem a ver com um personagem na história do Japão, que eu explico mais pra frente. Mas vamos começar analisando os kanjis, ideogramas chineses do nome de Tomioka Gyu. Tomi significa riqueza. A parte superior representa o telhado de um edifício ou casa. A parte inferior, originalmente, representava uma pessoa olhando para trás em um estado de contentamento ou plenitude. Literalmente é uma pessoa que está olhando o seu passado, o caminho que percorreu e leva toda a sua história para debaixo do telhado. A combinação desses caracteres cria o significado de uma casa repleta de riqueza, abundância e contentamento. Oka é um ideograma que combina montanha e fogo. Originalmente representava a queima de uma peça de argila vermelha fundida, e o ideograma evoluiu para significar uma colina de terra vermelha ou uma pequena colina feita de argila vermelha ou argila queimada. Terracota, material muito usado nas antigas civilizações, com muitas peças de terracota encontradas em escavações. O que é interessante, juntar o kanji de riqueza, que é uma pessoa olhando o passado, e de terracota, material muito usado pelas antigas civilizações, os antepassados. Aliás, o sobrenome Tomioka existe e é bem comum no Japão. Acredita-se que o sobrenome Tomioka venha do santuário Tomioka Hachimangu, que foi estabelecido pelo shogunato Kamakura como proteção contra espíritos malignos. Um ótimo sobrenome para um Hashira que luta contra Onis. Agora presta atenção aqui porque o nome Gyu tem um significado muito lindo que tem tudo a ver com o nosso personagem. Gi possui múltiplos significados, incluindo o caminho correto que se deve seguir como ser humano. Originalmente, representava o ritual solene de sacrificar um cordeiro perante os deuses. Desse ritual, nasceu o significado de comportamento correto, o caminho correto que se deve seguir como ser humano, deixando de lado desejos egoístas e dedicar-se aos outros, mesmo os relacionamentos sem laços de sangue, referindo-se ao cordeiro sacrificial e a si mesmo como um instrumento oferecido aos deuses. O kanji Yu significa coragem, bravura, valor e enfrentar vigorosamente a situação. A origem do kanji Yu é um ideograma composto pelo ideograma de força e Yo, que representa a imagem de água fluindo com força. Esse ideograma sugere um estado de empoderamento e energia, o que combina muito com o nosso personagem pela combinação de força e água fluindo, já que ele é o Hashira da água, e coragem, já que ele tomou a decisão mais corajosa e ousada logo no início da história do mangá de não eliminar a Nezuko transformada em Oni, e fazer o que achava que era correto, mesmo passando por cima das regras do corpo de caçadores de Oni, e que literalmente deu início à trama da história do mangá. Ele foi o Hashira mais corajoso dentre todos. Se fosse qualquer outro Hashira, com certeza teria eliminado a Nezuko, já que ninguém teria coragem de passar por cima das regras do corpo de caçadores de Oni. A combinação de Gi e Yu cria uma frase que transmite coragem baseada na justiça ou coragem expressa em prol da justiça. Acredita-se que o nome Gi-Yu foi tirado da frase Gi wo mite sezaru wa Yu nakinari. Aquele que vê o que é correto e não o faz é um covarde. Essa frase vem do capítulo Wei Zhen, do 2º livro dos Analectos de Confúcio ou Diálogos de Confúcio, o livro doutrinal mais importante do confucionismo. Aqui, a autora Koyoharu Gotoge dá pistas de onde ela se inspirou para criar esse personagem, porque essa palavra Gi-Yu também é usada para se referir a 2 grupos de voluntários de combate formados durante a Segunda Guerra Mundial, que durou pouco tempo, mas um era chamado de Kokumin Gi-Yu
Gyutai, que se refere ao Corpo Nacional de Voluntários, organizado no final da preparação para a batalha decisiva do Japão continental. Outro grupo se refere aos Gyuhei, os soldados voluntários que se juntaram ao exército sem alistamento obrigatório do governo. O Corpo Nacional de Voluntários, Kokumin Gyutai, foi formado em março de 1945 e organizada por região e ocupação, com o objetivo de mobilizar toda a nação para a defesa aérea, recuperação de danos causados por ataques aéreos, trabalhos de engenharia civil, entre outras tarefas. Foi estabelecida pela absorção de organizações existentes como a Associação de Assistência ao Governo Imperial e esperava-se que se transformasse em uma organização de combate sob comando militar se necessário. Foi dissolvido por decisão do gabinete em 21 de agosto de 1945, ou seja, durou apenas 5 meses. Em Hiroshima, aproximadamente 180 membros voluntários morreram no bombardeio atômico. Como não haviam restos mortais, pedaços de papel com seus nomes póstumos foram enterrados e usados como lápides. Um monumento foi erguido em 1946 dentro do templo Seiganji, no Parque Memorial da Paz. E todos os anos, no dia 6 de agosto, uma cerimônia memorial conjunta é realizada frente ao monumento para homenagear as vítimas. O outro grupo, os soldados voluntários, Gyuhei, se juntavam ao exército sem serem recrutados e eram elegíveis para lutar e podiam até receber as mesmas proteções que os soldados regulares. Mas na história são diferenciados dos soldados regulares, das milícias e mercenários, que eram organizações militares auxiliares organizadas com um envolvimento do governo. Enfim, é uma linda homenagem da autora a reconhecer a importância e a força dos voluntários na história do Japão. E eu acredito que, além dos Kokumin Gyutai e Gyuhei, a autora se inspirou em um grupo de Roshi voluntários mais famosos da história do Japão, no final da era Edo, que saiu de Edo, atual Tóquio, e foi para Kyoto atuar na segurança local, que na época da invasão estrangeira estava abalada e sofria constantemente com vandalismo, roubos, assassinatos, entre outros crimes. Senhoras e senhores, eu lhes apresento os Shinsengumi. Gente, eu amo a história deles e gravo esse nome Shinsengumi porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre eles e focar em cada personagem. Vocês não sabem como eu fiquei empolgada quando eu comecei a descobrir que muitas pistas ligavam o nosso personagem Tomioka Gyu aos Shinsengumi, especialmente no personagem mais importante desse grupo, Hijikata Toshizo, o vice-comandante do grupo. Eles, os Shinsengumi, foram ignorados por muitos anos e eram vistos como um grupo de perdedores, mas graças aos registros escritos de um ex-membro do grupo, Nagakura Shinpachi, que foi comandante da 2ª Divisão, em que ele descreve a personalidade dos membros principais, suas técnicas de luta e parte da rotina, esse grupo começou a ser admirado e visto com maior importância na história do Japão. E os que, assim como eu, são apaixonados por eles, ainda afirmam que eles foram os verdadeiros últimos samurais do Japão que seguiram o Bushido, o código de ética samurai, e Hijikata Toshizo foi o que mais amava esse código de ética e sonhava ser um samurai. Ele nasceu em 1835 na vila de Ishida, distrito de Tama, província de Musashi. Ele era o caçula de 10 irmãos de uma rica família de agricultores conhecida como Odaiji. Seu pai morreu antes de seu nascimento e sua mãe faleceu quando ele tinha 6 anos. Como resultado, ele foi criado por Naka, esposa do seu segundo irmão, Hijikata Kihachi. Hijikata Toshizo aprimorava seus talentos de Kendo, espadachim, em dojos, escola de luta por todo o país, enquanto viajava vendendo remédio secreto de sua família, Ishida Sanyaku. Satoshi Kogoro, marido da irmã mais velha de Hijikata Toshizo, juntou-se ao Shieikan, uma escola de Kendo, e montou um dojo em sua casa. Kondo Isami, o sucessor do Shieikan, foi ensinar Kendo lá e conheceu Hijikata Toshizo. Logo se deram muito bem, já que ambos compartilhavam do mesmo sonho de se tornarem samurais e proteger o shogunato Tokugawa. Fizeram até juramento de ser como irmãos de sangue. Em 1872, o shogunato Edo aceitou uma sugestão de um samurai local do domínio Shonai, Kiyokawa Hachiro, e começou a recrutar roshis, samurais sem mestre, sob o pretexto de proteger o shogun Tokugawa Iemochi quando esse viajasse para Kyoto.
Entre os recrutas estavam Kondo Isami, Hijikata Toshizo e Okita Soji, que treinava no mesmo dojo. Em 8 de fevereiro de 1863, os Roshigumi, um grupo de samurais sem mestre, deixaram Edo e viajaram pela estrada de Nakasendo até Kyoto. Na época de sua partida, Hijikata tinha 29 anos. Após chegar a Kyoto, descobriu-se que Kiyokawa estava agindo secretamente com as forças pró-imperiais e conspirava para transformar os Roshigumi em uma força militar sob o comando do imperador e não do shogunato. Após discussões entre os diretores dos Roshigumi, decidiu-se que eles retornariam a Edo para frustrar os planos de Kiyokawa. Porém, a facção Shiei-kan, liderada por Kondo Isami e Hijikata Toshizo, e a facção Mito, liderada por Serizawa Kamo, insistiram em permanecer em Kyoto para proteger o shogun. Se instalaram na vila Mibu e formaram o Mibu Roshigumi, os samurais sem mestres de Mibu, com o objetivo de ajudar a concretizar a expulsão de estrangeiros com base na união da corte imperial e do shogunato, e começaram a recrutar pela primeira vez. Logo, o grupo cresceu para cerca de 36 membros e posteriormente foi incumbido por Matsudaira Katamori, o Shugoshoku, protetor provincial de Kyoto, com a tarefa principal de reprimir os Ronins vândalos e proteger a cidade. Em abril, eles conseguiram recursos financeiros e compraram uniformes e bandeiras e começaram a formular o regulamento do corpo. Esses uniformes e bandeiras se transformou na marca registrada do grupo. Espera só um pouquinho que eu vou pegar o rap do Shinsengumi para mostrar para vocês. Esse é um rap inspirado no uniforme do Shinsengumi, que é um haori, na verdade, que eles usam. Esse kanji Makoto, na verdade, ele tá grandão aqui, mas o original, ele tinha esse kanji pequenininho, mais ou menos aqui no centro, em cima, perto da gola. E eu vou explicar sobre o uniforme mais pra frente. Bom, como eu disse, os uniformes e bandeiras se transformou na marca registrada do grupo. Um haori azul, com o kanji Makoto nas costas, que significa sinceridade, ser sincero, leal e reto ao seu propósito e ao Bushido. O azul era a cor que samurais de baixo escalão usavam ao cometer seppuku, ou seja, com essa cor eles já intimidavam os inimigos, passando a mensagem de que estão dispostos a morrer para cumprir sua missão, ou seja, que não tinham medo de morrer. Afinal, quem não tem medo de morrer, avança mais convicto na batalha. Já quem tem medo de morrer costuma recuar e ficar na defensiva. O design triangular das mangas, chamado Dandara, foi inspirado no figurino de uma peça de teatro kabuki chamada Kanade Honchu Shingura, em que os personagens são inspirados nos Akoroshi, os Ronins de Ako, os 47 Ronins de Ako. Acho que quem gosta de história do Japão já ouviu falar deles, principalmente no incidente Ako, em que os 47 Ronins matam Kira Kozuke Nosuke. Os 47 Ronins eram considerados os modelos de lealdade samurai e que os membros do Mibu Roshigumi admiravam. No golpe de 18 de agosto de 1863, os Mibu Roshi marcharam até o Palácio Imperial de Kyoto, sob as ordens do clã Aizu, e contribuíram muito no golpe que expulsou nobres pró-imperialistas e forças do clã Choshu de Kyoto. Imediatamente após o golpe, o clã Aizu deu ao grupo o nome de Shinsengumi e os encarregou de manter a paz e proteger Kyoto. Shinsengumi significa grupo recém-selecionado ou recém-escolhido, indicando que o grupo era uma entidade especial reconhecida pelo shogunato e pela corte imperial. Em outras palavras, o nome Shinsengumi simbolizava o reconhecimento da missão do mais novo grupo especial encarregado de manter a ordem pública em Kyoto. Em setembro, por atos irresponsáveis do então comandante do Shinsengumi, Serizawa Kamo, de cometer crimes como fazer cobranças indevidas, incendiar os estabelecimentos de comerciantes que se recusavam a fazer contribuições financeiras ao grupo, se envolver em brigas, terminando em uma série de assassinatos, entre outros problemas, por ordem de Matsudaira, Kondo, Hijikata e outros membros da facção Shiei-kan assassinaram Serizawa Kamo. A facção Mito de Serizawa foi exterminada e a facção Shiei-kan de Kondo Isami assumiu o comando do Shinsengumi. Por volta do final de maio, Yamazaki Susumu e Shimada Kai, inspetores investigativos do Shinsengumi, rastrearam Masuyaki Emon, que administrava um negócio de carvão e lenha em Shinmachi, e relataram ao clã Aizu sobre uma busca que revelou armas e cartas do clã Choshu,
Na madrugada de 5 de junho de 1864, o Shinsengumi prendeu Masuya e, sob o comando de Hidekata Toshizo, o torturaram para forçá-lo a confessar quais eram os planos deles, e descobriram que o grupo pretendia incendiar o Palácio Imperial em um dia ventoso antes do Festival de Gion e aproveitar a confusão para assassinar Hitotsubashi Yoshinobu e Matsudaira Katamori, sequestrar o imperador Komei e levá-lo para Choshu. Um incêndio num dia de ventos fortes poderia resultar numa tragédia e incendiar toda a cidade de Kyoto, que na época as casas eram totalmente feitas de madeira e as casas mais humildes cobriam os tetos com palha. Por isso, incêndios eram frequentes, não haviam mangueiras e para controlar o incêndio era necessário manusear água em baldes que precisavam ser recolhidos de rios e poços. Demandava muito esforço, tempo e a colaboração do povo. Os Shinsengumi, acreditando que os Ronins envolvidos nessa conspiração se reuniriam no mesmo dia, relataram isso ao clã Aizo e propuseram uma busca completa pela cidade. Sem esperar por reforços do clã Aizo, os Shinsengumi se dividiram em dois grupos, o grupo de Kondo e o grupo de Hidekata, e iniciaram uma busca independente na área de Sanjo e Shijo. Por volta das 10 horas da noite, as tropas de Kondo descobriram esses Ronins patriotas pró-imperialistas chamados Sonnojoi conspirando em Ikedaya, e num ataque repentino invadiu o estabelecimento e uma batalha começou no meio da noite. Inicialmente apenas 4 homens, Kondo Isami, Okitasoji, Nagakura Shinpachi e Todo Heisuke, avançaram contra os cerca de 20 Ronin Sonnojoi, enquanto o restante cobria as saídas, os jardins e o lado de fora do estabelecimento. Okitasoji subiu ao segundo andar e lutou bravamente, porém do nada ele começa a tossir sangue e se retirou da linha de frente. Todos pensavam que ele havia sido ferido. Enquanto isso, Todo Heisuke, que estava no primeiro andar, levou um golpe na testa que o fez desmaiar. Os Shinsengumi ficaram apenas com Kondo Isami e Nagakura Shinpachi. Mas com a chegada das tropas de Hidekata, a maré da batalha virou a seu favor e eles mudaram o plano inicial de matá-los para capturá-los. No final, eliminaram 9 e 4 foram capturados. Reforços dos domínios de Aizu e Koana chegaram atrasados, mas Hidekata Toshizo, temendo que o crédito do grupo fosse roubado, não permitiu que esses soldados entrassem no estabelecimento. Vários membros da facção Sonnojoi escaparam, mas os Shinsengumi cooperaram com os clãs Aizu e Koana na varredura da cidade na manhã seguinte e capturaram mais de 20. Esse foi o trabalho mais famoso dos Shinsengumi, que é lembrado em várias obras de anime, mangá, filmes e doramas de época. Historiadores acreditam que esse incidente atrasou em pelo menos 5 anos a retomada do poder do Império, porque esse incidente aumentou muito a popularidade, números de recrutas e poder de combate dos Shinsengumi, que cresceu para mais de 200 membros. Se reorganizaram em 8 pelotões, mas depois que uma anterior aliança entre Ito Koshitaro e Kondo Isami se desfez, parte dos membros, incluindo Todo Heisuke e Saito Hajime, deixaram os Shinsengumi e formaram com Ito os Goryeo-Eiji. Saito Hajime, na verdade, se juntou a Ito sob ordens de Hidekata para monitorar Ito, e foi descoberto que pretendiam matar Kondo Isami e eliminar os Shinsengumi. Estes, por sua vez, criaram um plano de eliminar Ito e depois disso formaram uma emboscada para eliminar os outros membros do Goryeo-Eiji. Hidekata pretendia trazer Todo Heisuke de volta ao Shinsengumi, mas na emboscada, um membro novato do grupo que não chegou a conhecer Todo Heisuke acabou matando com um golpe pelas costas. Em outubro de 1867, o shogun Tokugawa Yoshinobu devolveu o domínio imperial ao imperador. Os Shinsengumi juntaram-se então às antigas forças do shogunato na Guerra Boshin, mas foram derrotados pelas novas forças governamentais na Batalha de Toba-Fushimi. Os Shinsengumi recuaram para Edo em um navio de guerra pertencente ao shogunato, e Yamazaki Susumu não resistiu aos ferimentos que sofreu na Batalha de Toba-Fushimi. E durante esse período, os membros, percebendo que a situação da guerra era desfavorável, começaram a desertar um após o outro, enfraquecendo seu poder de combate. Mais tarde, o antigo shogunato deu à unidade a tarefa de bloquear o avanço das novas forças do governo em Kofu, e marcharam ao longo do Koshu Kaido em direção ao castelo de Kofu, mas foram derrotados pelos Jinshotai na Batalha de Koshu Katsunuma.
Eles retornaram a Edo, mas devido a diferenças de política, Nagakura Shinpachi e Harada Sanosuke deixaram a unidade para formar o Seiheitai. Kondo, Hidikata e outros se mudaram para Nagareyama, mas perceberam a chegada dos exércitos do Império que estavam fazendo uma varredura pela cidade. E há várias versões dessa parte da história, mas a mais conhecida é que Kondo Isami, para dar tempo aos outros membros do grupo, incluindo Hidikata Toshizo, de fugir, ficou e tentou despistar os soldados do Império usando um outro nome para salvar as vidas de seus homens, mas foi reconhecido, capturado e recebeu a sentença de morte por decapitação. Okita também morreu em Edo de tuberculose crônica. Lembra do incidente de Ikedaya que ele tossiu sangue em batalha? Pois é, ele não foi ferido. Exames posteriores descobriram a doença, que na época não tinha cura. Os Shinsengumi participaram da batalha do castelo de Utsunomiya e na guerra de Aizu. Saito Hajime se separa do grupo ficando em Aizu. Os Shinsengumi seguiram para Ezochi, atual Hokkaido, e se juntaram a Enomoto e desempenharam um papel ativo na batalha de Futamataguchi. Conforme as novas forças do Império avançavam em Hakodate, Hidikata e sua tropa foram ajudar os membros que lutavam na bateria de Benten. Mas Hidikata foi baleado e morto, porém também há várias teorias. Com a comida e a água escassas, os Shinsengumi se renderam. As antigas forças do shogunato se renderam às novas forças do Império em Goryokaku, em Hakodate, na Guerra de Hakodate, e esse foi o fim dos Shinsengumi. A semelhança dos Shinsengumi com o nosso personagem é que eles foram inicialmente um grupo de Roshi voluntários, ou seja, não tinham mestres nem faziam parte da guarda local regular e decidiram ficar em Kyoto para trabalhar na segurança local voluntariamente, assim como o corpo de voluntários Gyuhei e Kokumin Gyutai que eu falei anteriormente. E se assemelha a Gyu porque ele não se considera um Hashira, como quando ele conta para o Tanjiro no arco do treinamento dos Hashira. E ele está sempre distante dos outros Hashira, assim como os voluntários Gyuhei, que mesmo lutando como um soldado, eles são voluntários e por isso diferenciados dos outros soldados regulares. E Gyu também não passou por si só pelo exame final, como os soldados Gyuhei que não passavam pelo alistamento militar. Outra semelhança é que o Roshigumi partiu para Kyoto deixando Edo em 8 de fevereiro. O aniversário de Gyu é em 8 de fevereiro. Outra coisa também que para mim é mais uma pista é o kanji no nome de Gyu. O Yu de Gyu é em si o kanji de um nome masculino japonês que é lido como Isami, o mesmo nome de Kondo Isami, comandante do Shinsengumi. Na história, Kondo e Hidikata são como irmãos, assim como Gyu e Sabito. Na história, Kondo fica sozinho para trás para deixar os membros do grupo fugirem, ou seja, para salvar suas vidas. Kondo literalmente valorizava mais as vidas dos membros do Shinsengumi que sua própria. Foi capturado e teve a sentença de morte por decapitação. Sabito, como a atitude de Kondo, salvou sozinho todos os membros na seleção final. Porém, quando foi morto, foi atingido aonde? Na cabeça, igual a Kondo Isami. Outras histórias contam que Hidikata ficou muito frustrado com a perda de Kondo, que era como seu irmão, assim como Gyu, quando descobriu depois de despertar do seu desmaio a morte de Sabito. Outra coisa que eu considero uma semelhança entre Hidikata e Gyu é a personalidade dele. Gyu é calado, frio e meio distante, e segundo os escritos de Nagakura Shinpachi, essa era a personalidade de Hidikata Toshizo. E nos episódios curtos de Kimetsu Gakuen, a escola Kimetsu, Gyu é um professor extremamente rigoroso que chega a usar de violência para obrigar os alunos a seguir as regras, como quando reclama da cor do cabelo do Zenitsu, porque aqui nas escolas do Japão é proibido tingir os cabelos, e os brincos do Tanjiro, que também é proibido o uso de acessórios de moda nas escolas. Hidikata era conhecido como Oni Fukucho, o vice-comandante demônio, de tão rigoroso que ele era. Parece que ele ameaçava os membros que, se quebrassem as regras do grupo, deveriam cometer seppuku. Outra semelhança é o golpe que é só de Gyu, a 11ª forma Nagi. Nagi significa uma calmaria total, sem movimento nenhum, nem da água, nem do ar, nada, nem a mais leve brisa. Essa calmaria total torna a superfície da água de um lago, por exemplo, como um espelho, e isso lembra um dos poemas haiku de Hidikata Toshizo. Sim, um dos hobbies dele era escrever poemas haiku, e esse nome, Nagi, se assemelha ao poema que ele escreveu quando deixou Edo rumo a Kyoto, que diz: Sashi no kao
Kokoro wa Kiyoki Mizu Kagami, que diz: seguindo essa direção, meu coração é tão nítido como um espelho d'água, que transmite seu sentimento quando decidiu se juntar aos Roshigumi. Esse poema reflete o estado de espírito dele, que não tinha sombras de dúvidas, não havia a menor agitação mental, medo ou insegurança, nem da mais leve brisa. Era tanta certeza, tanta determinação, que a imagem do seu desejo em seu coração era tão nítido como a paisagem refletida num espelho d'água. O que é um poema lindo, porque compara o coração à água de um lago, que é instável, ora calmo, ora agitado, e é influenciado pelo entorno, assim como os nossos sentimentos e emoções. E a imagem desse poema haiku é a mesma do golpe de Gyu, a 11ª forma Nagi. E eu acredito que o golpe Nagi foi uma cena criada só para dar a pista de Hidekata Toshizo, porque ela aparece apenas uma vez em toda a trama do mangá e é exclusiva de Gyu. Eu confesso que quando eu vi a cena pela primeira vez, acreditava que posteriormente Gyu ensinaria esse golpe a Tanjiro, mas isso não aconteceu, o que mostra a exclusividade e o golpe que é só de Gyu. Assim como o hobby de escrever poemas haiku, que era só de Hidekata entre todos os membros do Shinsengumi. Outra semelhança entre Gyu e Hidekata é o cabelo. Hidekata tinha os cabelos compridos amarrados num rabo de cavalo, como Gyu. E depois que o Shinsengumi abandonou as vestimentas japonesas e mudou para o uniforme estilo ocidental, Hidekata cortou o cabelo. E no final da história do mangá de Kimetsu, Gyu aparece de cabelos curtos e Tanjiro elogia o seu novo visual. A ficha de Gyu diz que ele nasceu na vila de Nogata, distrito de Toyotama, Tóquio. Eu falei anteriormente que o Haori do Shinsengumi foi inspirado nas vestimentas dos 47 Ronin da peça de Kabuki Kanade-hon Chushingura, que os membros do Shinsengumi admiravam. Chushingura é uma história baseada no incidente Ako, que foi uma série de eventos que ocorreram em 21 de abril de 1701, em meados do período Edo, nos quais Asano Naganori, o senhor do domínio Ako, atacou Kira, um alto oficial do clã Ako, no corredor de pinheiros do castelo de Edo. No dia do incidente, o shogunato estava entretendo um enviado da corte imperial no castelo de Edo, e Asano recorreu à violência sem dar a devida consideração pelas circunstâncias. Isso enfureceu o quinto shogun, Tokugawa Tsunayoshi, que ordenou que Asano cometesse seppuku no mesmo dia. O território de Ako, embaixo pertencente à família Asano, foi confiscado, seus títulos foram destituídos, mas Kira não foi punido. Revoltados, os vassalos de Asano se rebelaram contra o fato de que apenas Asano foi executado, e eles discutiram como responder, liderados por seu principal vassalo, Oishi Kuranosuke. Em 14 de dezembro de 1703, eles invadiram a residência Kira e mataram Kira Kosukenosuke. 47 Ronins participaram do ataque, incluindo Oishi, e ofereceram a cabeça de Kira no túmulo de Asano. Durante a evacuação, um dos 47 Ronins, Terasaka Kichiemon, desapareceu em algum lugar, cujo motivo permanece um mistério. Os outros 46 homens relataram o ataque à residência de Kira ao shogunato, que reconheceu a lealdade dos vassalos, e todos cometeram seppuku de acordo com as instruções do shogunato. Esse fato histórico foi adaptado ao teatro de fantoches e à peça Kabuki Kanade-hon Chushingura, e foi tema de inúmeras peças, contações de histórias, filme e doramas de televisão. E o túmulo de Kira fica no mesmo local de nascimento de Gyu, que mudou de nome, onde antes era Nogata, se transformou em Nakano. E aqui dá para perceber que tudo tem ligação com grupos de Roshi, samurais sem mestre. Ou seja, Gyu foi inspirado nos dois grupos de Roshi mais famosos por lealdade ao Bushido, de épocas diferentes. Outra coisa que eu considero uma semelhança é como Gyu empunha a espada. Pode ser que tenha sido apenas impressão minha, mas Hidekata tinha uma forma única de segurar a espada, porque o tsuka, o cabo da espada dele, está desgastada onde fica o dedo indicador e o dedão. Porém, a forma correta de segurar a espada é colocar força nos dedos do meio, mindinho e anelar, desgastando o tsuka nessa parte dos dedos. A explicação é muito longa, por isso eu vou deixar para falar mais detalhadamente sobre isso em outro vídeo, mas nas cenas do filme do Arco do Castelo Infinito, O Retorno de Akaza, mesmo quem não assistiu ao filme, numa cena rápida do trailer, quando Gyu empunha a espada, aparece ele segurando com força bem perto do tsuba, quando a forma normal de segurar
seria diferente, porque quanto menos força você coloca nos dedos da frente, mais você consegue deslizar a lâmina do oponente numa luta. Agora, se você segura a espada como o Hijikata, você perde essa habilidade. Porém, ela tem um ponto forte, que é quando, ao invés de usar o peito da lâmina no ataque, ele usa mais a parte inferior da lâmina. Ou seja, ele tem mais força na parte inferior da lâmina e luta mais perto do oponente. Porém, outro ponto fraco é que essa técnica de luta pode quebrar a espada com mais facilidade por causa da falta de distribuição de força na hora do impacto com outra espada. E Gyu parece ser um ótimo oponente para casar, porque a técnica de luta dele seria melhor para lutas com menos distância, mais próximo do oponente. E a Akaza não usa espadas, mas usa as mãos, já que a técnica de luta dele é o Karatê. Numa das cenas do trailer, a espada de Gyu quebra bem próximo ao Tsuba, exatamente como seria com alguém que segura a espada como Hijikata. E uma coisa que eu achei que seria mais uma pista é quando Gyu empunha a espada assim. Eu não encontrei um motivo de muitas obras de anime sobre os Shinsengumi usar essa posição de luta. Mas nessa obra também eles dedicaram uma cena linda quando Gyu empunha a espada dessa forma. Exatamente como muitas obras sobre os Shinsengumi. Mas o porquê, para mim, ainda permanece um mistério. Pode ser que seja por causa de dois famosos membros do Shinsengumi, Okitasori e Saito Hajime. Ambos tinham golpes famosos com essa posição de ataque. Na verdade, teria mais a ver com Okitasori, e talvez por isso muitas obras sobre os Shinsengumi acabam usando essa posição de ataque nas cenas principais de luta. E agora eu vou sair um pouco da história e passar para as lendas, que de certa forma tem um pouco de ligação com Hijikata Toshizo, que é homenageado em templos de Kyoto, que foi onde o grupo se instalou primeiro, em Mibo. Há outros monumentos no local de nascimento dele, como no Museu Hijikata Toshizo, na cidade de Hino, em Tóquio, e também em Hokkaido, que foi onde ele morreu lutando bravamente como membro do Shinsengumi. Hokkaido, que antigamente era chamada de Ezochi, habitavam a tribo Ainu, que tinham uma língua, história, cultura e deuses um pouco diferente da cultura popular japonesa que conhecemos. Os deuses japoneses são chamados de Kami, mas os Ainu os chamavam de Kamui. Kamui significa Deus ou ser espiritual na língua Ainu. Os Ainu acreditam que os Kamui residem em todas as coisas da natureza, incluindo animais, plantas, montanhas, rios, vento e fogo, e são vistos como seres importantes e têm influência sobre os humanos. Os Kamui são tratados com reverência como seres que trazem bênçãos aos humanos e são considerados seres com emoções e vontades, assim como nós, e acredita-se que haja uma relação entre humanos e Kamui, e ambos se influenciam mutuamente. Alguns desses deuses são Kimun Kamui, o urso pardo, deus das montanhas, Kotankoro Kamui, a coruja, divindade guardiã da aldeia, Apefti Kamui, o deus do fogo, e Depun Kamui, a baleia assassina, deus do mar. Kamui é um conceito muito importante na cultura e nas crenças Ainu, e ainda é amplamente usado hoje como uma palavra para expressar a coexistência e reverência pela natureza. Parece que Tomioka Gyu foi inspirado em Depun Kamui, o deus do mar. E é uma figura importante na mitologia Ainu porque as colheitas do mar representam uma fonte de alimento que não pode ser encontradas em terra, como através da pesca, caça a baleias e expedições comerciais marítimas, o que era muito importante para a tribo Ainu que viviam nas terras gélidas de Hokkaido, área que neva bastante e o plantio era limitado. Portanto, a principal fonte de alimento vinha pela pesca e caça. Um detalhe que dá uma pista entre Gyu e Hokkaido é que a primeira vez que ele aparece na obra está nevando, e aqui no Japão não tem lugar que mais lembre neve do que Hokkaido. Nas lendas, Depun Kamui, quando menino, era travesso e indisciplinado, e sua irmã mais velha que o criava o repreendia por isso, e ele se tornou um deus bondoso. Uma das lendas diz que Depun Kamui arpoa uma baleia e seus filhotes e os deixa na praia perto de uma aldeia humana. Ao chegar em casa, ele é visitado por uma carriça do mar, que lhe diz que os humanos estão retalhando as baleias com foices e machados, isto é, não estão demonstrando o devido respeito ao animal como presente ou Arekun Kamui como o presenteador. E, em vez de se irritar, ele ri, dizendo que a carne pertence aos humanos e que eles podem fazer o que quiser com ela. Pouco tempo depois, ele parte novamente e passa pela mesma aldeia, onde descobre que a carriça do mar havia mentido. Os humanos estão vestindo seus melhores trajes rituais e cortando a carne das baleias com suas espadas sagradas da maneira correta.
Comovida com essa enorme demonstração de respeito, Nepunkamui assegura aos humanos que a abundância do mar vai mantê-los afastados da fome. Nepunkamui também é acreditado por salvar uma vila em Hokkaido de uma aranha gigante chamada Yaoshikep, que vivia nas montanhas próxima a uma vila chamada Rebunge. Um dia, Yaoshikep desceu até Rebunge e causou estragos. Temendo por suas vidas, os aldeões oraram aos deuses para salvá-los. Suas preces foram atendidas pelo deus do mar, Nepunkamui, que puxou Yaoshikep para a baía de Uchiura. Disse que Nepunkamui transformou Yaoshikep em um polvo gigante, que tomou a baía como seu deus e desde então é conhecido pelos aldeões como Atkorkamui ou Akorokamui. Nepunkamui tem 2 servos especiais que são como mensageiros entre ele e o homem. O primeiro deles é chamado de Nepunkotunkai, o servo do mar. Ele sempre aparece na forma de uma tartaruga que ouve a prece dos Ainu e as leva ao seu mestre e traz de volta as mensagens de bênção. O outro servo é o pássaro albatroz, que é chamado por vários nomes, como Ishiokapiu, Oneshikap, Oshikambe e Shikambe. Sua presença é considerada pelos pescadores como um presságio para o bem. Como a tartaruga, ele também é um mensageiro de Nepunkamui. As semelhanças com o nosso personagem, Gyu, é que, além de também ter uma irmã mais velha, ele é o deus do mar, e Gyu é o Hashira da água. O deus Nepunkamui salvou uma vila de uma aranha gigante, e Gyu foi o Hashira que eliminou Rui, o lua inferior 6, que era um Oni, aranha. Nepunkamui tem 2 servos, a tartaruga e o albatroz. O Haori de Gyu tem 2 padrões diferentes, que, segundo a história do mangá, um lado é do Haori da falecida irmã e o outro é do Haori de Sabito, que tem o padrão de estampa de casco de tartaruga, representando os 2 servos de Nepunkamui, a tartaruga e o albatroz. Um outro detalhe que eu considero uma ligação com a cultura Ainu é que na ficha do fanbook de Tomioka Gyu diz que o prato preferido dele é salmão com nabo cozido, e na culinária Ainu tem o ohau, que é uma sopa que pode ser feita com vários ingredientes diferentes, mas o mais popular é fazer essa sopa com salmão e nabo. E todas essas lendas da tribo Ainu de Hokkaido, antiga Ezochi, podemos ver em outras obras de anime como Golden Kamuy, que é totalmente baseada na cultura Ainu. E Hidekata Toshizo e Nagakura Shinpachi são personagens desse anime. Isso porque havia uma hipótese de Hidekata ter escapado com vida. Após a restauração Meiji, samurais dos antigos domínios de Aizu e Sendai que se opuseram ao novo governo emigraram em massa para Hokkaido e seguiram adiante com o desenvolvimento local. O governo Meiji estabeleceu os Tondenrei, soldados em Hokkaido. Os soldados Tondenrei adquiriram técnicas agrícolas e promoveram o desenvolvimento de Hokkaido. Em tempos de emergência, eles também operavam como uma força militar e contribuíam para a segurança de Hokkaido. Ou seja, eles eram agricultores em tempos de paz e soldados em tempos de guerra. Nagakura Shinpachi também viajou para Hokkaido e passou seus últimos anos lá. Por isso, no anime Golden Kamuy, Shinpachi e Hidekata aparecem bem mais velhos, pois foi baseado nesse fato de ser o último local onde atuaram. Outra coisa que não tem nada a ver com os Shinsengumi nem os Kamui é que no dia 8 de fevereiro, aniversário de Gyu, também é o dia do Nihachi Soba, que significa macarrão 28. Ni significa 2 e Hachi significa 8. 2 seria o mês 2, fevereiro, e 8 o dia 8. E ninguém sabe ao certo o porquê desse nome, mas a teoria mais popular é que o nome Nihachi vem da proporção de 80% de farinha de trigo sarraceno e 20% de farinha de trigo. 2 e 8. E talvez a autora tenha se aproveitado dessa informação para criar a cena quando Tanjiro desafia Gyu para ver quem consegue comer mais macarrão soba e tentar convencê-lo de participar do treinamento dos Hashira. Bom, e é isso. Ficou tão fascinado quanto eu? E não acabou, vocês vão ficar ainda mais fascinados por essa obra. Tem muita coisa ainda. E eu confesso que eu fiquei hiper empolgada quando descobri as semelhanças com o Shinsengumi. E sabia que Hidekata tinha o hobby de escrever poemas haiku, mas não conheço muito dessa arte, portanto não sabia muito sobre as poesias que ele havia escrito, mas no final tudo fez sentido e tudo se encaixou perfeitamente. Muita gratidão a Deus pelas revelações que possibilitaram a criação desse conteúdo, porque eu não fazia ideia de onde começar a fazer uma pesquisa. E num dia, depois de fazer uma oração para pedir alguma luz para ele, para me dar uma pista,
pasmem, apareceu na TV, numa hora que eu não costumava estar em casa, e num canal, em um programa que eu quase não assisto. E nesse programa falou dos Gyutai e Gyuhei. E foi a primeira vez que eu ouvi falar dos Gyutai e Gyuhei aqui no Japão. E aí, quando eu ouvi a palavra Gyu, eu já pulei pra frente da TV. E foi a partir daí que começou a se desenrolar toda a pesquisa sobre o nosso personagem Tomioka Gyu. E gratidão a vocês que ficaram até o final. Mas é isso, se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Mesmo porque eu nunca sei quando eu vou conseguir postar um vídeo novo. E desde já, eu peço minhas desculpas. Saigo uma degonai itadaki, arigatou gozaimashita. Jikai mo mite kudasai. Mata ne, bye bye.